Queridos amigos e amigas, um maravilhoso dia a todos. Aos companheiros que acompanham o nosso fraternal encontro através da internet e das rádios, o nosso mais efusivo voto de paz. Agradecemos a lembrança do nosso nome, da parte do companheiro Virgílio, para que nós pudéssemos estar mais uma vez aqui com os diletos irmãos desta casa para trazer a mensagem renovadora oferecida pela doutrina espírita. Hoje vamos abordar um tema muito delicado, mas vamos fazê-lo com toda a delicadeza que ele merece. Esse mês de setembro tem sido dedicado a avaliações, estudos e análises acerca do suicídio, o Setembro Amarelo. E os companheiros da casa solicitaram que nós fizéssemos uma abordagem dessa temática sob o enfoque da doutrina espírita. E não é fácil, porque para fazer uma análise do tema suicídio dentro da visão que a doutrina espírita oferece, nós precisamos quebrar uma série de paradigmas. E eu sei que nós vamos mexer um pouco com algumas questões que envolvem atavismos religiosos, concepções que nós trazemos de outras experiências religiosas e que teimam em permanecer na nossa mente, funcionando como elemento de avaliação e julgamento, muitas vezes, de determinadas ocorrências. Por isso, peço aos companheiros que analisem a proposta da doutrina espírita com a mente desarmada, para que nós possamos enveredar por um novo caminho e oferecer uma nova percepção em relação à questão do suicídio. Por quê? Normalmente, o indivíduo que comete o suicídio, na visão das outras escolas religiosas, esse indivíduo está irremediavelmente destinado aos sofrimentos eternos nas chamas do inferno. Pelo fato de que esse indivíduo cometeu uma transgressão às leis divinas, deu cabo da sua própria existência, por vontade e desejo próprio. E, portanto, na concepção religiosa tradicional, esse nosso irmão estaria, então, fadado a sofrer por toda a eternidade nas regiões infernais. Aí surge a proposta espírita, dizendo em alta voz que inferno não existe, bem como o céu. No ano de 1865, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, lança um livro intitulado O Céu e o Inferno, cujo subtítulo é A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nesta obra, nós encontramos diversas mensagens ditadas pelos espíritos e recebidas pelos médiuns da época, e essas mensagens são de espíritos em diversas condições evolutivas, as mais variadas condições evolutivas, inclusive de suicidas. E não há em nenhum momento
nenhuma afirmação desses espíritos em relação à existência do céu e do inferno. Nenhum deles, em nenhum momento, disse: estou nas regiões celestiais, ou estou nas regiões infernais. Todos avaliaram a sua condição nesse novo mundo de acordo com aquilo que eles fizeram quando estavam no mundo físico. Todas essas mensagens atrelam a condição no mundo espiritual àquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer quando estavam encarnados no mundo material. Nenhuma fala a respeito da existência desses locais. Alguém, logicamente, poderá dizer: mas trata-se de uma obra espírita, então, logicamente, ela seria tendenciosa. Mas nesse mesmo livro, Kardec faz uma abordagem de natureza histórica e até mesmo historiográfica a respeito de onde veio a ideia para a humanidade dessas regiões, o céu e o inferno. De onde veio essa concepção para que nós tivéssemos uma grande maioria de pessoas ainda atreladas, vinculadas a esse conceito? Conceitos, inclusive, vale a pena ressaltar, que mantém as pessoas sob um domínio, sob um controle, o medo. E aí, então, nós encontramos as origens dessa crença. Quando nós analisamos lá no passado as concepções dos povos pagãos, aqueles povos ainda não convertidos ao cristianismo, e que acreditavam na existência de uma região abaixo da superfície terrestre chamada de Tártaro. E essa seria a região para onde iriam as almas daqueles indivíduos que cometeram erros, se equivocaram nas suas decisões quando estavam aqui no mundo físico. E lá no Tártaro, segundo a crença do paganismo, existiria uma entidade chamada de Plutão, que comandaria a aplicação das penas de acordo com as faltas cometidas. Interessante é que na concepção do paganismo, a aplicação das penas eram proporcionais às faltas cometidas. Então, de acordo com o tipo de falta que o indivíduo cometeu, existia uma pena específica. O tanque de azeite fervendo, a pedra de Sísifo, o rochedo de Ixion, depende. E Plutão, ele não tinha prazer nenhum em aplicar essas penas. Ele foi criado para isso, era o trabalho dele, não sentia prazer nisso. E nem tampouco ele saía dessa região, o Tártaro, e vinha para a superfície do planeta tentar conquistar mais almas, persuadi-las a se equivocarem nas suas atividades para que elas, quando morressem, fossem para lá. Não, ele não tinha essa intenção e nem ele fazia isso. E também os pagãos criaram a ideia de um local de beleza e contemplação chamado de Campos Elíseos, uma região no mundo celestial destinado àqueles espíritos que praticaram o bem sobre a face do planeta Terra. Daí surgiu a ideia do inferno e do céu, no modelo judaico-cristão. Mudaram o nome de Tártaro para inferno, mudaram o nome de Campos Elíseos para céu, mudaram o nome da entidade Plutão, criaram outras, demônios, Satanás, Belzebu, Capeta, Diabo, que comandariam essa região. Só que, diferentemente da crença do paganismo, no modelo judaico-cristão as coisas pioraram, porque lá, no modelo pagão, as penas eram aplicadas proporcionalmente às faltas. No modelo judaico-cristão, não.
Não importa o erro que nós tenhamos cometido, nós vamos para o inferno e a pena será a mesma para todos. Não importa se você furtou alguma coisa numa prateleira do supermercado ou matou 200 pessoas, vai para o inferno do mesmo jeito e a pena é a mesma. Um modelo inconcebível de justiça divina. E tem mais, no modelo judaico-cristão, esses irmãos destinados a aplicar as penas, saem de lá e vêm aqui para o nosso meio tentar persuadir-nos, tentar insuflar em nossa mente o desejo de errar, para a gente ir para lá depois que morrer, que desencarnar. Então, o modelo judaico-cristão piorou as coisas de uma forma assustadora. Aí os homens hoje vivem com esse medo de cometerem erros porque vão para o inferno. E se submetem a modelos padronizados de comportamento e seguem a ditames para que ele não se equivoque e vá para esse local quando acontecer a sua desencarnação. Nós temos visto o céu sendo vendido a retalhos, lotes, pedaços. E aí surge o Espiritismo, desmente tudo isso, e mostra que a justiça divina, ela não compactua com essa ideia. Céu e inferno não são regiões definidas, circunscritas, é um estado de alma, um estado íntimo de cada um de nós, que nós carregamos onde quer que nós estejamos. Quando nós nos projetarmos para o outro mundo, por ocasião da desencarnação, levaremos exatamente o que somos. A morte não transforma as pessoas. Era um indivíduo tão ruim, mas depois da morte, não, continua ruim do mesmo jeitinho, só está sem corpo físico. E o bom continua bom do mesmo jeitinho, só está sem corpo físico. Carregamos conosco o nosso céu e o nosso inferno interior. Aí nós podemos analisar a questão do suicídio sob nova perspectiva, completamente diferente. E quem somos nós para julgar o indivíduo que optou pelo suicídio? Nós não temos credenciais. Não temos. E o indivíduo que se mata, ele não quer abandonar a existência, ele quer se livrar de uma dor existencial, um sofrimento existencial que ele não suporta. E na tentativa de se livrar, ele só vê essa opção. E nós não estamos aqui para julgar em absoluto. Quantos de nós talvez já não pensamos em cometer esse ato em algum momento da nossa existência? Como nós podemos julgar uma pessoa que cometeu suicídio se de repente o problema que ela experimentou, se nós experimentássemos talvez um menor, nós teríamos optado também por essa possibilidade. Então nós não temos credenciais para emitir julgamento. O suicida é um irmão que experimenta no mundo espiritual dores e sofrimentos. Isso é verdade. Mas isso não é um castigo divino. Não é Deus o castigando pelo fato dele ter transgredido uma de suas leis. Não. E nós vamos entender hoje como é esse mecanismo do sofrimento e mostrar por uma questão lógica, não é por uma questão de dogma religioso, que graças a Deus nós não temos isso no Espiritismo. Não temos dogmas, não temos artigos de fé. Nós não somos obrigados a acreditar em absolutamente nada da doutrina espírita, se não for através de um modelo de raciocínio, de análise criteriosa. Aí está a fé raciocinada, que se contrapõe à fé cega. Aquela fé que o sacerdote veio aqui e falou, pessoal, é assim, hein? Aí todo mundo, não, ele é o sacerdote, ele diz que é assim, acabou. Nós não temos esse problema no Espiritismo. Nós podemos contestar e analisar e chegar às nossas próprias conclusões. E é isso que nós gostamos de fazer nos nossos estudos.
Portanto, eu convido os companheiros para uma análise um pouquinho técnica da situação, para que nós possamos entender por que nas mensagens que os espíritos de suicidas, as mensagens que eles nos transferem através dos médiuns, são mensagens que nos dão conta de sofrimento, para que nós entendamos de uma vez por todas que isso não é um castigo da divindade, não é Deus o castigando, não, é apenas um mecanismo de causa e efeito. Mas precisamos entender por que isso acontece, e entender como nós podemos ajudar, não só em relação ao indivíduo que dá sinais, enquanto está conosco, dá sinais de que ele pode optar pelo suicídio, como também podemos ajudar através do mecanismo da prece em favor dos mesmos. Então, nesse próximo slide, apenas para que nós entendamos a nossa composição, nós temos uma tríplice composição. Nós somos um espírito que se apresenta como sendo uma centelha, uma fagulha, um clarão, uma luz, porém nessa forma ele não está reconhecível. Se um espírito aparecer para a gente assim, nós não vamos saber quem é, que espírito é esse, mas o espírito tem um corpo, que é o corpo espiritual, que nós chamamos na doutrina espírita de perispírito. Com esse corpo espiritual, que está em volta do espírito, que dá forma ao espírito, nós podemos reconhecer o espírito. Ele se apresenta com uma forma. Esse corpo espiritual, o perispírito, ele é uma interface entre o corpo físico e o mundo espiritual. Nós participamos de dois mundos. Antes de vir para cá, nós estávamos dormindo, nós estávamos no mundo espiritual. Porque quando nós dormimos, nós produzimos um fenômeno chamado de emancipação da alma, está no Livro dos Espíritos. O nosso espírito se semidesprende do corpo, fica ligado ao corpo por prolongamentos desse corpo espiritual. E aí ele participa de atividades no mundo espiritual. Muitas dessas atividades nós nos lembramos, são os sonhos e os pesadelos. É um dos tipos de explicação dos sonhos, tem mais dois. Um dos tipos. Então, nós participamos dos dois mundos. Agora que nós estamos aqui, acordados, em estado de vigília, nós estamos participando do mundo material. Mas nós fazemos isso. Toda vez que nós dormimos, nós entramos em contato com o mundo espiritual, e lá no mundo espiritual nós nos apresentamos com o corpo espiritual, o perispírito. E temos o corpo físico, para estabelecer contato com o mundo no qual nos encontramos, dotado de 5 sentidos, para estabelecer relação com aquilo que nos rodeia. Os espíritos estão aqui entre nós, em grande quantidade, exceto aqueles que têm uma mediunidade de evidência, ou uma percepção mais aguçada, percebe a presença deles. Normalmente nós não percebemos, porque são vibrações diferentes. São estados vibracionais diferentes. Nessa composição que nós estamos limitados dentro daquilo que o nosso corpo oferece de percepção através dos nossos 5 sentidos. Então, essa é a nossa composição. Vamos entender agora como é que acontece a ligação entre esse corpo espiritual e o nosso corpo material. Como é que eles estão entrelaçados? Como é que é essa vinculação de um com o outro, que só vai se desfazer por ocasião da morte fisiológica, da morte física? Enquanto não acontece a morte física, eles estão interligados. Então vamos aqui. Nesse slide, nós temos aqui em cima um espírito com seu corpo espiritual. Para que esse espírito
possa vir para a Terra num processo reencarnatório, nós precisamos da participação fisiológica dos genitores, homem, mulher. Nós precisamos de gametas, nós precisamos de células germinativas. No caso do ovócito ou óvulo feminino e dos espermatozoides masculinos. Quando acontece o processo da fecundação, nós temos uma célula-ovo, chamada também zigoto. Nesse mecanismo já está começando o processo reencarnatório, a união do espírito à matéria. Aqui nesse outro slide nós temos a célula-ovo ou zigoto aderida ao endométrio, que é a camada íntima do útero, onde ele vai começar o processo de mitose celular, que é a divisão celular para a estruturação embrionária e fetal, para a formação do novo ser. Vejam, a cada nova célula que vai se formando nessa estrutura, vai se vinculando, se aderindo o corpo espiritual ou perispírito. E hoje nós sabemos, por informações espirituais, principalmente do espírito André Luiz, que existe uma estrutura aqui na célula, isso é uma célula animal, uma célula somática, em que nós temos o núcleo da célula e algumas organelas. Existe uma, em particular, que foi falado por André Luiz há mais de 50 anos atrás, ninguém entendeu da época, porque era diferente do conceito científico vigente. Tem uma estruturazinha aqui, chamada de centríolo. São pares que nós temos, 2 pares, centríolo. Dentro desse centríolo existe uma estrutura tipo essa, chamada de microtúbulos. Segundo ele, é aí que acontece a ligação mais forte entre o corpo espiritual e a célula no processo reencarnatório. Fomos, então, analisar mais detidamente por que o centríolo. E aí, então, chegamos à conclusão de que essa afirmativa está respaldada cientificamente, porque na hora em que a célula vai se dividir, a mitose, para a formação do embrião, ela passa pela chamada mitose celular, e a mitose tem várias fases. Na mitose, acontece uma duplicação do tecido da célula, com as mesmas características genéticas e a mesma quantidade de cromossomos. Nós temos 23 pares de cromossomos, que dá um total de 46. Quando nós temos uma lesão, por exemplo, para que haja a formação do tecido que vai recompor aquela lesão, acontece a mitose, onde há uma divisão de tecido igual, com a mesma especialização, para poder fazer a mesma função. Então, na hora que essa célula vai se dividir, aquele centríolo, ele é que faz o mecanismo da divisão, onde cada par vai para um extremo da célula. E eles criam aqui umas fibras, que são essas estruturas vermelhas aqui, chamadas fibras de fuso, que puxam o DNA para um lado e o DNA para o outro lado. Ou seja, são os centríolos que trazem para cada nova célula a quantidade exata de DNA, de cromossomos. E aí cada célula, depois que se divide, porque ela vai se partir aqui ao meio, aqui forma outra célula, aqui forma outra célula, ela só faz isso por conta dos centríolos, chamados também de centrossomos nesse mecanismo aqui. E aí cada nova célula tem a mesma quantidade de cromossomos. E aí o perispírito realiza o processo de vinculação a essa nova célula. Chega na fase adulta, que nós temos trilhões de células no nosso corpo, todas elas estão ligadas ao corpo espiritual, uma a uma. Aí agora reside uma outra informação importante, para que a gente entenda todo o mecanismo a partir de então. Existe uma substância chamada fluido vital. O fluido vital é quem mantém a ligação entre
o perispírito e essa célula. Esse fluido vital é como se fosse um adesivo, uma cola. É ele que mantém essa ligação. Enquanto temos fluido vital, existe a ligação do nosso espírito com a matéria. Aquelas pessoas que desencarnam através da morte natural, por desgaste natural do seu organismo, o fluido vital vai sendo consumido até o limite, e aí então acontece o processo desencarnatório. Nós recebemos, quando reencarnamos, uma quantidade exata de fluido vital, para desempenhar a nossa tarefa aqui. Se eu reencarnei para ficar aqui na Terra 60 anos, um exemplo, eu tenho fluido vital suficiente para esse período. Aquele que reencarnou para ficar um dia aqui na Terra, tem fluido vital para um dia. Aquele que reencarnou para ficar 10 anos, para 10 anos. Mesmo que aconteça uma morte que não seja uma morte natural. Uma morte por um acidente, por exemplo, vitimado por uma arma de fogo, não vou falar facada, não. E aí, então, isso pode gerar esse tipo de situação. Ele tinha um período determinado para ficar aqui na Terra, então ele recebeu aquela quantidade de fluido vital. Eu gosto muito de um exemplo e falo dele sempre. Eu vim de Linhares agora cedo para aqui. Eu tive que calcular a quantidade de combustível para que eu pudesse vir a Colatina e voltar para Linhares. Essa quantidade de combustível me garante a vinda até aqui e o retorno. É exatamente isso que acontece conosco. Nós recebemos esse combustível para um tempo de permanência aqui na Terra. Só que o suicida, ele consegue fazer uma coisa que é assim, até complexo de se entender. Pela lei da sobrevivência, o nosso tronco encefálico, que é a sede do cérebro reptilíneo, que a gente chama, com impulsos assim, bem automáticos, ele é responsável pela manutenção da nossa sobrevivência frente aos perigos que nos cercam. Se de repente esse prédio começar a ruir, vocês vão ver gente passando em cada greta dessas janelas aí, quebrando coisas aí que para se salvar sem pensar, porque quem deu o estímulo foi o cérebro reptilíneo, no tronco encefálico. É o instinto de sobrevivência, isso é muito forte. O suicida, ele consegue sobrepujar o instinto de sobrevivência. Vejam que dor existencial que o indivíduo está experimentando, ao ponto dele conseguir vencer o instinto de sobrevivência e se auto-aniquilar. Quando isso acontece, o indivíduo se projeta para o mundo espiritual. Só que o suicídio não faz parte da programação existencial de ninguém. Quando nós estávamos no mundo espiritual preparando o nosso retorno ao mundo físico, não constava na nossa programação, você vai se suicidar. Não, isso não faz parte da programação. Isso é um uso do livre-arbítrio, que é um direito que todos nós temos. Aí o indivíduo tinha uma previsão de existência de 60 anos, cometeu o suicídio aos 20 anos, um exemplo, ele tinha mais 40 anos de existência previstos, ele trouxe fluido vital para mais 40 anos, e agora ele desencarnou e carregou o fluido vital com ele para o mundo espiritual. O que isso vai fazer? Não é o fluido vital que mantém a aderência entre o espírito e a matéria? Pois é. Como ele está encharcado de fluido vital, ele vai se projetar para o mundo espiritual carregando as sensações e as impressões como se ele estivesse encarnado. Os relatos que os suicidas oferecem mostram que a maioria deles continua sentindo as sensações do ato que eles produziram no corpo físico. O indivíduo dá um tiro no músculo cardíaco. Eles relatam que eles continuam sentindo o sangue
como se estivesse jorrando ainda pela ferida. Ficam escutando o barulho do estampido da arma de fogo. Então, essa sensação é que traz o sofrimento para eles. Não é Deus que está castigando, é a lei de causa e efeito, porque houve uma transgressão a um mecanismo natural da lei. Aí eles sentem como se o corpo estivesse em putrefação e decomposição, os odores fétidos da decomposição, tudo isso perturba o espírito, sem falar na sensação de que fizeram uma coisa que não resolveu o problema. Se veem vivos, continuam vivos, e aí não conseguiram se liberar do problema que os afligiu e, infelizmente, arranjaram um segundo problema, que é agora lidar com essa sensação de experimentar, por um tempo que nós não sabemos quanto isso varia de espírito para espírito, as sensações de como se estivesse ainda sofrendo por conta do ato que ele praticou. Quem se lembra do filme Nosso Lar? A descrição do espírito André Luiz, sentindo na região abdominal, na região do estômago, intestinos, como se ele tivesse uma ferida aberta ali, que não cicatrizava. E os outros espíritos que passavam por ele, falaram: ô, suicida. Ele olhava, mas não estou entendendo, eu não me suicidei, eu não me matei. Ele foi o chamado suicida indireto, coisa que nós fazemos conosco, viu, pessoal? A alimentação desregrada, desequilibrada, sexo desequilibrado, noites sem dormir, uso de medicamentos em quantidade excessiva, tudo aquilo que faz agressão ao nosso corpo altera a nossa economia orgânica e afeta o nosso tempo de permanência aqui na Terra. É o chamado suicídio indireto. Foi o que o espírito André Luiz experimentou. Ele falou: caramba, mas eu não me matei. Mas ele era dado às noitadas, contraiu sífilis, bebia demasiadamente, e aí ele lesionou o corpo físico e o correspondente no corpo espiritual, que é o perispírito. Isso aqui é o perispírito dele que está esgarçado, porque ele atingiu essa região no corpo físico. E automaticamente isso se refletiu ou repercutiu na sua indumentária espiritual ou perispírito. Pois bem, essa é a condição que o suicida experimenta. Não se trata de um castigo vindo da divindade, é apenas o mecanismo da lei de causa e efeito, pelo fato de que ele deu cabo da existência antes do tempo previsto. Eu sei que tem alguém aí já pensando assim: tá, mas e o indivíduo que levou um tiro normalmente? O fluido vital dele, aquele era o tempo programado de existência dele na Terra. O fluido vital se desfaz automaticamente no mecanismo da desencarnação. Então ele não carrega isso. Quem carrega são aqueles que partem antes do tempo programado e, portanto, estão encharcados desse fluido vital que mantém essa ligação entre espírito e matéria. Mas tem uma notícia maravilhosa, que a doutrina espírita traz. As outras não. As outras, condenação eterna, lá no inferno. Não tem saída, não tem solução, vai sofrer por toda a eternidade. Que, por sinal, pessoal, vocês me desculpem, eu sou muito crítico, né? Eu realmente sou, eu confesso e concordo que sou. Eu tenho 2 livros sobre contradições da Bíblia, e o pessoal chama muito a minha atenção por causa disso, porque eu faço críticas realmente aos textos bíblicos, mas eu mostro as críticas de onde vêm e fundamento elas. E aí as pessoas falam: o inferno é a coisa mais irracional e ilógica que existe. Não tem como existir esse local. Até porque é um contrassenso. Já que Deus é onipresente, significa que Ele está em todos os lugares, não é verdade? Então Ele também vai ter que estar lá no inferno. Agora, que Deus é esse que nós
definimos como um ser de eterna bondade, justiça, misericórdia, vai se comprazer com seus filhos sofrendo lá no inferno. Isso é a coisa mais, desculpa o termo, idiota que existe. Não há como se acreditar, mas é usado como elemento de dominação. E, evidentemente, nós, os espíritos, somos muito criticados por conta disso, porque nós mostramos a impossibilidade. E na doutrina espírita surge a possibilidade desses companheiros que se equivocaram se organizarem novamente perante a justiça divina. Todos alcançarão a luz. Todos. Jesus disse: todas as ovelhas que o meu Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. Ele não disse, vai se perder isso, aquilo, quem não for da religião tal. Não, ele não disse, nenhuma delas se perderá. Infelizmente, quem comete suicídio vai gastar um tempo a mais. E vamos trazer um caso aqui, para que nós possamos analisar, que durou mais de 1000 anos para poder se acertar, mas se acertou. É o caso de Judas Iscariotes, que teve a sua última encarnação no planeta Terra como Joana d'Arc, a heroína francesa. Quem nos trouxe essas informações foi o espírito Humberto de Campos, irmão X, no livro chamado Crônicas de Além Túmulo, quem quiser ler com mais detalhes. E aí então nós temos a narrativa do Humberto de Campos, do encontro que ele teve com o espírito que animou o corpo de Judas. E aí ele conta toda a sua trajetória. E como ele liberou o seu problema de consciência na sua última existência como Joana d'Arc. Mas vamos falar um pouquinho do Judas e da Joana d'Arc para que nós possamos nos situar. Judas Iscariotes, natural de Queriote, na Judéia, o único discípulo judeu, único, os outros eram todos da Galileia, portanto galileus. Na narrativa de Mateus, capítulo 27, versículo 5, diz que ele se enforcou. No livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo 1, verso 18, diz que caiu sobre pedras. O que aconteceu? Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo de apóstolos. Eu não sei se todos sabem, existia entre Jerusalém e Jope, uma cidade litorânea, distante 52 quilômetros uma da outra, uma obra assistencial chamada Casa do Caminho. Essa obra assistencial era mantida pelos discípulos. E eles necessitavam de colaborações para manter essa obra. Casa do Caminho, entre Jerusalém e Jope. O Judas se encarregava de recolher e contabilizar essas doações para a manutenção dessa instituição. O Judas via na mensagem de Jesus todo o poder necessário para tirá-los do jugo que eles se encontravam em relação ao Império Romano. Ele imaginava que a mensagem e o poder de Jesus poderia fazer isso, conquistar o mundo, mas ele achava que daquele jeito não ia dar. Precisava de recursos para que a mensagem pudesse se expandir. Ele viu Jesus caminhando sobre as águas, ele viu Jesus curar, ele viu tantas coisas maravilhosas que ele imaginou que se ele fosse ser aprisionado pelos soldados, ele simplesmente desapareceria. Ninguém iria conseguir prendê-lo. E ele foi e vende, então, o Cristo ao sumo sacerdote por 30 moedas de prata. E pensou, bom, com essas 30 moedas nós vamos ter dinheiro suficiente para propagar a mensagem. Na hora que os soldados forem prendê-lo, ele vai desaparecer, ele é poderoso o suficiente para isso. Só que não deu certo. Ele deu o beijo para reconhecer, os soldados vieram aprisionar, Jesus se deixou aprisionar. Ele foi tomado de um remorso sem igual. Saiu louco
se arrependeu, jogou as 30 moedas de prata no templo. Essas 30 moedas de prata não poderiam ser usadas pelos sacerdotes. Eles fizeram então a construção ali onde ele se enforcou, de uma região chamada Campo Santo, para o enterro de indivíduos não judeus que estivessem naquela região. E foi lá e, tomado de remorso, suicidou-se. Então, vamos chegar lá agora, meu querido. Esse menino é um fenômeno. Ele é bom que ele antecipa. E o título original do Céu e Inferno é Le Ciel et l'Enfer. Maravilha. Eu não sei francês, então deve ser isso mesmo. Vamos lá. Então, em Mateus 27, 5, ele diz que enforcou, em Atos 1,18, caiu sobre a pedra. Os historiadores acreditam que ele tenha se enforcado, a corda não tenha suportado, ou o galho da árvore não tenha suportado, ele se enforcou, então ele caiu, bateu sobre as pedras, as suas entranhas se abriram, enfim, ele veio ao desencarne. Agora, olha só que anotação importante. Em João, capítulo 17, verso 12, diz assim: nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. O que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui? Analisem que a missão de Judas pode ter sido uma das missões mais difíceis a ser desempenhada pelos apóstolos. Aquele que iria entregar Jesus, que iria trair Jesus. E ele aceitou essa missão. Tanto é que na narrativa de João, para que se cumprisse o que havia sido previsto, um havia sido destinado para isso, que foi o espírito que animou o corpo de Judas. Só que o suicídio não fazia parte dessa programação. Aí foi um ato deliberado dele. Ele optou por isso. Não havia a programação de que, Judas, você tem uma missão importantíssima, você vai me entregar. Eu preciso ser entregue, porque eu vou ser crucificado. Só essa programação. Agora, o suicídio foi por conta dele não ter suportado a situação. E aí, então, nós percebemos que, do período da crucificação e morte de Jesus, até o momento em que ele se apresenta para Maria no horto, Maria de Magdala, segundo o Espírito Maria Dolores, através do Chico Xavier, Jesus foi às regiões espirituais inferiores encontrar-se com o espírito de Judas, a narrativa que ela faz. Ele visita Judas nas regiões espirituais, porque transcorreram em cerca de 3 dias, entre o sepultamento e a aparição espiritual deles. Nesses 3 dias, Maria Dolores conta, através do Chico Xavier, que Jesus vai encontrar o discípulo nas regiões inferiores, porque ele estava amplamente atormentado por conta do suicídio que ele cometera. Aí, então, começa toda a saga para se acertar perante a justiça divina e perante a sua própria consciência. Séculos e mais séculos, o Espírito vem reencarnando nas mais diferentes condições para poder ir se acertando. Aí chega, então, no ano de 1412, portanto, 1400 anos depois do acontecido do suicídio dele, na nossa cronologia, ele reencarna na aldeia de Dom Remy, na França, como Joana d'Arc. Desencarne 30 de maio de 1431, 19 anos apenas de existência. E Joana d'Arc, ela ouvia os espíritos de Catarina, Margarida e Miguel, espíritos venerados pela Igreja Católica, tá? Tanto é que Miguel é o patrono da França, e esses espíritos falavam com ela que ela deveria se apresentar ao exército francês, porque na época estava em curso a Guerra dos 100 Anos, uma guerra que existiu entre Inglaterra e França, e ela deveria se alistar, se apresentar ao rei, para que ela pudesse combater. E ela se apresenta então ao rei Carlos VII, o rei Carlos VII autoriza
Joana d'Arc entrar no exército francês e combater. Ela vence diversas batalhas à frente do exército. Corta o cabelo bem curtinho para se parecer com um homem, e aí então ela empreende diversas batalhas e sai vitoriosa. Porém, em uma das batalhas em Paris, ela foi vencida e foi vendida pelos borgonheses aos ingleses. Foi traída, porque os borgonheses eram um grupo francês aliado aos ingleses. Olha a traição aí. Ela foi traída pelos franceses, pelos borgonheses, vendida aos ingleses. E aí então, a Igreja Católica Apostólica Romana se incumbiu de aprisioná-la, porque ela foi considerada uma feiticeira. Os médiuns naquela época, pessoal, infelizmente, eram considerados feiticeiros. A maioria sofria torturas terríveis, e quando não negava os fatos, as comunicações, eles eram queimados, porque, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, à época, o fogo, ele purificava a alma. E aí, então, o espírito saía puro do fogo. Se essa moda pega, hein? Nossa Senhora. Mas vamos em frente. Tanto é que eles mataram milhares de pessoas na fogueira. Isso eu não estou falando nada contra a Igreja Católica, não. Está na história. Qualquer pessoa pega um livro de história e vê. Né? Eles torturavam, matavam. Existia o Tribunal do Santo Ofício, né, que julgava, e aí então ela foi julgada. Apanhou muito no cárcere, foi violentada, e no último julgamento, o sacerdote perguntou a ela assim: quando os espíritos lhe aparecem, eles lhe aparecem nus ou vestidos? Aí Joana d'Arc olhou para ele e falou assim: você acha que Deus não tem roupa para vestir os espíritos? Aí o sacerdote ficou irado com a resposta dela e lavrou a sentença de morte. E aí então ela foi queimada viva em Rouen, na França, no dia 30 de maio de 1431. Pronto. O espírito que animou o corpo de Judas passou por uma série de reencarnações e teve a sua última encarnação como Joana d'Arc, com a consciência livre, tranquila, e acertou perante a justiça divina a questão do suicídio do passado. Não foi para o inferno, não está até hoje perdido lá nas regiões infernais. Não precisa as pessoas ficarem malhando Judas aí, na época, dando boneco, dando pancada, que ele já é um espírito muito mais evoluído que todos nós que estamos aqui ainda. Até que ficou mais animadinho, que eles colocaram umas fotos de político, assim e tal, no boneco do Judas, ele sai batendo, mas não tem sentido também. E ele já conseguiu resolver essa questão perante a sua própria consciência. Só que demorou muito tempo, mais de 1000 anos, 1400 anos. Então, há solução. Há solução. Todos esses nossos companheiros que experimentaram o processo da desencarnação via suicídio, todos vão se organizar e se acertar perante a justiça divina. E o que vai possibilitar acertar? A reencarnação. A reencarnação. O processo reencarnatório se incumbirá de reorganizar, inclusive, a estrutura perispiritual dele que está lesionada. Porque o indivíduo que está no mundo espiritual com uma lesão no perispírito decorrente de um suicídio, quando ele vai reencarnar, ele vai imprimir no novo corpo, ele vai imprimir nessa nova estrutura orgânica algumas características que determinarão uma problemática orgânica que está em consonância com o que ele traz no seu corpo perispiritual. E no corpo físico que ele vai habitar, ele vai ter alguma sequela disso. Ou seja, o corpo físico vai ser um mata-borrão, vai drenar esse problema perispiritual que ele carrega. Vou dar uns exemplos, mas não tomemos esses exemplos assim, como casos fechados, O indivíduo nasceu com a cardiopatia congênita. É possível? É possível que ele tenha
sido um suicida do passado e que deu um tiro no músculo cardíaco. Mas, por favor, pessoal, não vão dizer que todo mundo que tem cardiopatia é um espírito suicida, ok? Estou dizendo um caso. O indivíduo que nasceu com nanismo pode ter sido aquele que suicidou se jogando do alto de um prédio e teve achatamento da estrutura perispiritual. O indivíduo que tem uma complicação estomacal gravíssima, o indivíduo que talvez tenha ingerido um veneno numa existência anterior e desencarnou por conta disso. Então, esse novo ser, essa nova estrutura física vai servir para drenar esses problemas que ele carrega no corpo perispiritual, para que ele possa ir resgatando lenta e progressivamente a falta que ele cometeu. Não o sofrimento eterno no inferno, mas a possibilidade de reajuste. Por isso, companheiros, hoje nós temos visto no palco da terra uma quantidade enorme de pessoas optando por esse caminho. Está aumentando exponencialmente o suicídio, e principalmente entre os jovens. Quando isso acontece, é estarrecedor, porque os jovens, para nós, é a esperança de modificação e melhoria do nosso planeta. Então nós temos que ajudar as pessoas, aqueles que dão qualquer sinal, que estão com uma tristeza muito prolongada, ou que falam vez por outra, que vou fazer isso, vou fazer aquilo, já não aguento mais, já não suporto mais. Vamos dar o acolhimento, caso seja um conhecido, né? Seja um amigo, alguém da família, mas não é aquela coisa de convencimento religioso, não tem? Que a gente impor, não é isso. É ali, lado a lado, ombro a ombro, entendendo, sem julgar, porque é um problema esse negócio de julgamento, né? Já repararam? Vocês repararam como é que a gente conversa mais as nossas coisas íntimas com estranhos do que com gente da família? Vocês já perceberam isso? Porque as pessoas da família têm mania de julgar a gente. Você vai falar uma coisa, ela fala assim, tá vendo? Eu avisei, eu já te falei, é sempre assim. Aí a pessoa, pô, mas não estou aqui, eu já estou com um monte de problema, estou querendo alguém que me escute, que me ouça, já vem a pessoa com julgamento. Aí a gente às vezes procura um amigo, uma amiga, que não tem laços consanguíneos porque ele não julga. Ele até vai falar, rapaz, você sabe que eu fiz um negócio igual esse? Rapaz, aí a gente se identifica, e aí as coisas vão fluindo, ou indicar uma terapia, um terapeuta, alguma coisa, para evitar que isso possa acontecer. Hoje nós temos o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, que é nacional agora, ele não é mais regional, é nacional. Está com alguma dificuldade, algum problema, liga para o CVV, eles têm gente lá preparada para ouvir, sem imposição, sem nada, para a gente poder conversar, colocar para fora. Porque nós trazemos das outras existências uma carga enorme, pessoal. Chega aqui, junta com essa série de problemas que nós experimentamos no nosso dia a dia, não é fácil. É difícil para todos. Imagine quantas coisas se nós pudéssemos ficar lembrando toda hora que nós fizemos no passado e juntar com esses problemas que a gente tem hoje. É difícil de suportar. Então nós temos que ter esse olhar acolhedor, para evitar que a pessoa faça. Mas saber que mesmo que ela fez, tem solução. A mensagem da doutrina espírita é a mensagem de esperança, de renovação. Custe o tempo que custar, mas a justiça e a misericórdia divina encontrarão essa pessoa. E ela então, sob os braços acolhedores de Maria, como disse o nosso companheiro, encontrará o refrigério necessário para vencer essa dor. E nas nossas preces, se a gente conhece alguém, um amigo, um familiar, vamos emitir as nossas preces. Tem a narrativa de um espírito, um jovem, que suicidou-se com um tiro no músculo cardíaco. Ele foi acolhido numa região espiritual por conta das preces da sua mãe, que ficou aqui na Terra. As preces dela funcionavam como se fosse um tampão na ferida. Os mentores espirituais falaram, olha, é sua mãe. Ela ora com tanto amor, com tanta bondade, tanto carinho, que é como se fosse um tampão que diminuía a sensação que ele tinha do sangramento. Por que a sensação? Porque ele tinha muito fluido vital. E o fluido vital trazia para o corpo espiritual as impressões sofridas pelo corpo físico. Então a nossa prece pode auxiliar.
Por isso, companheiros, a esperança que a doutrina espírita oferece para cada um de nós é sem limites, sem limites. Não existe, os senhores podem vasculhar, os senhores podem procurar, uma doutrina que nos consola tanto através da informação e da busca da fé raciocinada. Que aí nós começamos a entender as coisas sem fanatismo religioso, entender e compreender o porquê das coisas, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual será nosso porto de destino. Vida e morte. Mistérios que explicam a sorte de um homem que vive na terra, de um homem que sofre as misérias, tem fome, não come, de um homem que nunca sorri. Ricos e mendigos andando por aí. O bom que muito sofre, enquanto o mal sorri. Cadê toda a justiça? Cadê a explicação? Só há uma justiça: reencarnação. Pela atenção, muito obrigado. Eu vou aproveitar a oportunidade. Esse é o meu novo livro, lancei a semana passada. Eu ainda não tenho ele fisicamente aqui comigo, mas se os senhores quiserem, ele tem na versão e-book também. É só entrar no site www.agbook.com.br. 273 páginas, analisando textos do Velho e do Novo Testamento que apresentam contradições e que trouxeram essa ideia louca e equivocada de um Deus tirano, malvado e cruel, que está lá nos textos. Então a gente explica tudo isso daí nesse nosso novo livro. Quem quiser adquirir, está aí o site, é só entrar lá. Muito obrigado.